Mateus capítulo 16, a partir do verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vi o Filho do Homem no seu reino. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e o nosso pedido é que o Senhor fale conosco. Que o Senhor quebrante o nosso coração nessa noite, que o Senhor tire as resistências, Pai. Que o Senhor coloque em nós sede pela Tua palavra, desejo não só de ouvi-la, Deus, mas de praticar e cumprir, Deus, a Tua vontade, para que possamos construir a nossa casa numa rocha sólida que é Cristo. Em nome de Jesus, Pai, não permita que venhamos desperdiçar, que venhamos esquecer e jogar fora tudo aquilo que iremos ouvir da Tua parte. Tenha misericórdia de mim como pregador dessa noite, para que eu possa ser fiel, Deus, à Tua palavra e comunicar a Tua verdade ao Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns anos atrás, estava vendo alguns sites de notícia, eu não lembro qual deles era, mas apareceu dizendo que uma cantora, uma dançarina bem conhecida, a Gretchen, havia se convertido. E sempre quando a gente ouve uma notícia dessa, né, cantor fulano de tal se converteu, o artista da Globo tal, fulano, se converteu. A gente costuma receber essa notícia com muito descrédito, com muito ceticismo. E comigo não foi diferente. Fiquei um pouco desconfiado, mas eu fiquei pensando, eu falei, nossa, Deus pode fazer a obra dele na vida de um artista. Então, não posso deixar meu coração trancado dessa maneira, porque Deus converte artista, Deus converte gente famosa. Os meses se passaram, e apareceu outra notícia, que essa mulher havia feito um filme adulto. Eu falei, nossa, era o que a gente pensava. Já desviou, mal converteu, mas já está desviada. E o que me chocou foi depois, deu uma reportagem, ela falando que continuava servindo a Deus. Ela se dizia cristã e que esse trabalho não tinha nada a ver. A quantidade de exemplos que nós conhecemos, tanto na mídia como na nossa vida, nos relacionamentos que temos, de pessoas que professam algo que não vive, é algo assustador. Jogadores que põem a faixa Jesus na testa, 100% Jesus, mas você não vê porcentagem alguma de Jesus na vida dele, nas suas atitudes. E o grande problema é que a nossa vida, quando nós tentamos conciliar a nossa vontade, conciliar os desejos pecaminosos, aquilo que não procede do Espírito, e ao mesmo tempo queremos viver os planos de Deus para a nossa vida, nós começamos a viver
um falso evangelho. E o falso evangelho tem sido a explicação e o motivo de tantas pessoas hoje detestarem os crentes. Há anos atrás, décadas atrás, os crentes eram odiados e rejeitados na sociedade porque eram muito firmes. Crente não negociava. Crente tinha palavra, crente comprava e pagava. Um pastor na sua cidade, principalmente se fosse interior, na cidade tinha algumas autoridades. Era o delegado, o prefeito, o juiz e o pastor. E o padre também. Eram as autoridades da sociedade. As pessoas tinham respeito. Mas hoje, parece que nenhuma dessas classes desfruta de crédito. E os cristãos, os evangélicos principalmente. Irmãos, a grande questão é que a vida cristã é uma vida de compromisso, de responsabilidade e renúncia. E o falso evangelho tem sido um vírus que tem se alastrado. Tem sido pregado por radialistas, pastores de televisão, em canal de YouTube, pregando uma graça sem compromisso, uma graça onde não exige de nós responsabilidade com a nossa fé, com o nosso testemunho. E nós vemos uma sociedade, e vemos pessoas dentro dessa sociedade que se não declarassem que são cristãs, que são evangélicas, crentes, seja qual for o rótulo que você queira usar, já cooperariam com o evangelho. Certa vez eu conversando com um colega meu que era amigo de escola, amigo de igreja, mas uma pessoa que tinha uma vida dupla. Ele não perdia um culto, mas ele também não perdia uma festa, enchia a cara, ficava. E um dia eu falei com ele, eu falei, cara, se você não disser que é crente, porque eu acho que você não é, você vai estar fazendo um favor ao evangelho. Ele falou, nele que é isso? Eu falei, não, cara, sua vida é uma vergonha. Pelo amor de Deus, escolhe o que você quer da vida. E o que é que essa introdução tem a ver com o texto que nós lemos? Jesus, ele começa a expor para os seus discípulos tudo aquilo que haveria de acontecer com ele. Jesus chega para os seus discípulos, olha, é o seguinte, está chegando a hora. Eu vou ser preso, eu vou ser xingado, vou ser surrado, cuspido, injustiçado, preso, vou ser executado. E Jesus começa a expor o que viria, o que iria acontecer, para que o seu ministério cumprisse. E nesse momento surge algo que nós precisamos identificar, e eu queria trazer nessa noite algumas características de um falso evangelho. Algumas características que nós podemos olhar e falar, eu consigo identificar isso na minha vida. E se você se identificar com algo que for colocado essa noite, saiba que você provavelmente está vivendo um falso evangelho ou lutando para fugir dele. E a primeira coisa que esse texto nos apresenta como característica de um falso evangelho é a autorreivindicação. A autorreivindicação. Essa é uma das primeiras características de um falso evangelho. Vamos voltar no texto? O verso 22, após Jesus expor tudo o que iria acontecer. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. A pergunta é, por que Pedro faz essa declaração a Jesus? Porque se você voltar no verso 13, fala sobre a confissão de Pedro. Jesus está conversando com seus discípulos e fala, vem cá, o que é que o povo está dizendo ao meu respeito por aí? Quem eu sou? Ah, Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias. Ah, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. E começou toda aquela conversa. E Jesus pergunta para eles, e vós? O que vocês dizem ao meu respeito? Quem eu sou?
E Pedro, inspirado pelo Espírito, fala: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meus queridos, a figura do Cristo, do Messias para o judeu, é uma figura-chave para a gente compreender muita coisa do Novo Testamento. As profecias apontavam que viria um Messias que restauraria o seu povo, e essa restauração era compreendida pelos profetas, foi compreendido pelos apóstolos, os discípulos, quando estavam ainda naquele início de caminhada, como uma restauração política. Porque as profecias diziam que o reino de Davi seria restaurado. Então, quando Jesus chega dizendo que o reino é chegado, que o reino de Deus está sendo manifesto através do seu ministério, na cabeça dos seus discípulos agora virá a nossa libertação. Agora o Império Romano será destronado, será restabelecida a monarquia dentro do povo judeu, e o governo do Messias será estabelecido e nunca mais terá fim. Então, quando em seguida Jesus fala que vai morrer, aquilo não faz sentido para Pedro. Como assim? Ele é o Messias que veio restaurar a nossa nação, o Todo-Poderoso que recebeu a autoridade do Pai para cumprir o seu ministério, vai ser preso, chicoteado, injustiçado, morto. Não faz sentido. E naquele momento Pedro começa a querer reivindicar para Jesus toda a sua glória que ele havia colocado de lado para se encarnar e se fazer um homem simples. Era como se Pedro estivesse falando: Jesus, reivindica, você é o Filho de Deus, você é o Messias, como assim você vai passar por isso? Uma auto-reivindicação. Essa auto-reivindicação ela aparece em tantos momentos em nossas vidas, irmãos. E esse é o problema, porque Jesus falou: é necessário que eu passe por isso. É necessário para que a vontade de Deus seja cumprida. E Pedro fala: não, Senhor, isso é besteira, como assim? O Senhor Todo-Poderoso vai passar por isso? Quantas vezes nós não aceitamos passar por dificuldades, porque somos filhos de Deus? Nós queremos reivindicar aquilo que achamos que temos direito. Muitas vezes é a nossa carne, a auto-reivindicação em relação ao pecado. Quando eu falo auto-reivindicação, não é você reivindicar um direito seu, algo que é justo, algo que é honesto. Eu estou falando que é reivindicar algo que Deus não quer que você reivindique. É não ceder para algo que Deus não quer que você ceda. A nossa carne, ela reivindica o tempo todo o direito de pecar. Certa vez, quando eu estava estudando em Salvador, morava com minha tia, e eu precisei resolver um negócio no fórum, e a fila era tão grande que a gente precisava chegar na fila do fórum 4h30 da manhã para ser atendido 2 horas da tarde. Então eu acordei cedo, fui para o fórum, peguei o ônibus, esperei aquela fila. Quando deu mais ou menos 11 horas, eu consegui pegar minha senha, voltei correndo para casa para almoçar, porque eu só estava com o dinheiro da passagem. E quando eu cheguei, a minha tia não havia terminado ainda de fazer o almoço. Só que eu, naquela pressa, eu saí abrindo as panelas e comecei a me servir. Botei o feijão primeiro. É isso que a gente identifica o baiano e o goiano. O goiano põe primeiro o arroz, né? Botei logo o feijão. Minha tia, quando viu aquela, ficou já chateada. Ô, Nelo, que pressa é essa? Comida não está pronta, você vai e pega essa comida aí. A coisa ainda está sendo aprontada, tal. E começou a falar comigo. Irmão, a ira subiu. Eu falei: a senhora é muito compreensiva, tia. Acordei 4h30 da manhã para poder pegar essa senha e tal. Aí peguei, gente, tenho vergonha de falar isso. Peguei o prato e despejei a comida dentro da panela. Joguei o prato lá e saí. E a carne reivindicando: isso aí, Nilo. Isso aí, você está certo. Que injustiça, que incompreensão. Como é que a pessoa não reconhece todo esse desgaste para pregar uma senha, para resolver um problema, tal. E o Espírito veio e falou: você fez errado. E a carne reivindicando: não, você está certo. E eu: não, estou certo mesmo. Eu estou certo mesmo, tal. Chatice, direto acontece isso em casa, tal. E o tempo foi passando, eu entrei na fila.
E a carne reivindicando e o Espírito falando, você está errado. E eu comecei aos poucos a ser convencido daquilo. Eu falei, não, eu sei que eu errei, mas como é que ela faz aquilo? Eu já comecei a meio que ceder. Não, eu errei, mas ela também errou, como é que ela faz isso comigo? E eu lutando com a minha carne reivindicando o direito de pecar, dizendo que eu estava certo. Irmãos, quando eu consegui resolver o problema, que eu estava voltando para casa, o Espírito Santo falou de forma muito clara, Nilo, você errou. Você errou. Sua tia não é a responsável por essa ira. Irmão, só sai da gente o que está dentro da gente. Se eu esvaziar esse copo aqui, e depois virar ele de cabeça para baixo aqui, a boca para baixo, não vai sair água. Por quê? Não tem água dentro dele. A ira sai de dentro de nós, porque ela está dentro de nós, não porque alguém colocou. A falta de responsabilidade, a falta de amor com o próximo, são coisas que estão dentro de nós. E esse pecado, essa carnalidade, coisas que estão, parece que cravadas na nossa personalidade, a gente começa a reivindicar o nosso direito de pecar. Reivindicar o direito de falar da maneira como nós queremos, porque temos sido injustiçados. Reivindicar o direito de ser ilegal, de agir fora da legalidade da lei, porque o governo nos rouba. Isso são auto-reivindicações que nos colocam contra a vontade de Deus. O que Cristo podia reivindicar foi sua glória, porque era algo grandioso que ele tinha, era o máximo, reivindicou sua glória, seu status. Mas às vezes nós não temos muita coisa boa para reivindicar, só o nosso pecado e que a gente na verdade tem que pisar e vencer. Irmãos, se nós queremos de fato viver um cristianismo verdadeiro, nós precisamos entender que essa auto-reivindicação da carne, ela precisa ser subjugada. Porque qual é o antídoto que Jesus traz para essa auto-reivindicação? Diante daquilo que Pedro falou, ele falou, se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Filipenses 2, 5 a 8 diz o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Às vezes não é o pecado que é reivindicado por nós. Como eu disse, às vezes esse direito nosso de achar que somos intocáveis. Porque somos crentes, eu não aceito ser injustiçado. Eu não aceito abrir mão do que é direito meu. Nós não sabemos sofrer o dano muitas vezes, porque a gente vive reivindicando aquilo que a gente julga ser direito nosso. Mas Cristo, Ele nos mostra que se nós quisermos cumprir a vontade de Deus, viver um evangelho verdadeiro, nós precisamos negar a nós mesmos. Amém? Segundo lugar, o segundo sintoma que costuma aparecer nas nossas vidas não é somente a auto-reivindicação, é a autopreservação. É a autopreservação. O segundo motivo pelo qual Pedro chama Jesus à parte e começa a dar uma bronca em Jesus, primeiro porque ele achava que Jesus não poderia passar por aquilo porque ele era o Filho de Deus. Um Filho de Deus não passa por isso. O segundo motivo, ele queria proteger Jesus. Ele queria livrar, para ele era inconcebível ver Jesus sofrendo. Uma preservação. Queria preservar Jesus daquele sofrimento. Irmãos, essa autopreservação ela está presente constantemente em nossas vidas. A prova de que essa autopreservação
era algo muito forte na vida de Pedro. O que é que aconteceu posteriormente, quando Jesus foi preso? Pedro saca uma espada. Eu não acredito que ele quis arrancar somente a orelha daquele soldado. Acho que aquele soldado tinha um reflexo muito bom, conseguiu tirar a cabeça e ficou a orelha. Mas Pedro, quando percebeu que a coisa havia ficado séria, e no momento que ele está ali com algumas pessoas conversando, e alguém chega e fala, opa, você é um deles. O que é que Pedro faz? Opa, eu não. Por quê? Com medo, autopreservação. Era um discípulo que não estava disposto a pagar o preço da sua responsabilidade, do seu compromisso. É por isso que Pedro nega Jesus 3 vezes. Porque apesar de amar ao seu mestre, apesar de ter um amor profundo por Jesus, ele amava a própria vida. E ele não queria morrer. Irmãos, essa autopreservação, ela se manifesta diariamente em nossas vidas. Quando você começa a negociar princípios cristãos, para não perder as tuas amizades, você está se preservando. Você está abrindo mão de um princípio cristão para viver bem com a sociedade. Quando a gente começa a negociar valores para não ter choque, para não ter confronto, nós estamos permitindo que essa autopreservação prevaleça acima do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Eu comentei alguns dias aqui que um amigo meu, algumas semanas atrás, perdeu o emprego porque foi pedido que ele fizesse algo irregular e ele se recusou. Mas se a autopreservação tivesse falado mais forte, qual seria o argumento? Poxa, está difícil. Ninguém consegue arranjar emprego nesse país. O país está um caos, nada dá certo. Eu tenho conta para pagar, eu estou devendo, não estou conseguindo nem dar o dízimo. Se eu não me submeter a isso, minha família vai morrer de fome. Se eu não fazer o que estão pedindo, se eu não fizer o que estão pedindo, meu nome vai para o SPC. E o que é que a gente faz? Negocia. Infelizmente, quantas vezes eu vi famílias sendo destruídas porque o chefe da casa, por algum motivo, não tinha coragem de confrontar algumas práticas. Vou dar um exemplo simples. Fim de semana, você se converteu, tem um tio seu que você ama de coração. Esse tio lhe tirou do buraco muitas vezes quando você estava endividado, quando você estava passando por um problema financeiro, precisando de dinheiro para fazer uma cirurgia, e aquele tio sempre te acolheu. Mas agora você converteu, e vocês tinham um costume de encher a cara juntos. E o medo de desagradar, o medo de passar, muitas vezes, como alguém que não tem gratidão, a gente permite que a nossa casa se torne um ambiente que não condiz com a casa de um cristão. Esse é um simples exemplo. Porque autopreservação. Eu não quero me ficar mal com as pessoas, eu não quero me indispor com quem tanto me ajudou. Mas a gente se indispõe com Deus na maior cara lisa. E não está nem aí. Isso é um problema muito sério, irmãos. Esse medo de ter atrito é o que acaba destruindo o nosso caráter. É o que nos faz muitas vezes negociar os princípios pelos quais a gente deveria morrer. Esses dias eu estava falando com os jovens. Se você pega uma criança, leva para a Bahia, passa um mês, quando volta falando oxente, manhinha. Por quê? Porque o sotaque dele, o porta, começa a ser engraçado, começa a ser ridículo para as crianças. E ele já não quer mais ser ridicularizado, ele começa a querer falar como os baianos falam.
A cultura dele começa a ser alterada. Irmãos, é a mesma coisa que acontece com um crente que não quer ter atrito com o mundo. Ele começa a perder a sua identidade, a sua característica, porque ele quer se preservar. Essa autopreservação, irmãos, é algo destrutivo para a vida de um cristão. E como é que Jesus trata essa autopreservação? Ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e o quê? Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Irmãos, a gente hoje sempre fala de cruz, a gente associa cruz a problema, né? Ah, minha cruz é o meu marido, minha cruz é o meu chefe, minha cruz é minha sogra é meu amor, eu amo minha sogra, está lá embaixo, viu? Mas não é meu caso. Mas a gente associa cruz a sofrimento por problema pessoal. Irmãos, a cruz é sinal de um sofrimento, fruto de um compromisso com Deus. É isso. Quando você é perseguido no seu trabalho, na sua família, na faculdade, pelo seu professor, por causa do seu testemunho, aí eu falo, assim, aí você está tomando a tua cruz. Você está tomando a tua cruz. Havia um rei judeu naquele período interbíblico, entre o Novo e o Velho Testamento, ali, uns 400 anos. Um rei judeu chamado Alexandre Janeu. Por volta do ano 100 e pouco. E alguns escribas começaram a confrontá-lo. E ele resolveu dar cabo desses homens. Ele crucificou 800 escribas em um só dia. E a cruz, apesar de ser um instrumento de execução, né, vindo da Pérsia, ela ficou popularizada no Império Romano. E um cidadão romano, ele não era crucificado, porque a cruz era imposta sobre os inimigos do Império. E haviam muitos judeus que eram revoltados com o Império Romano. Então, normalmente, quem era crucificado eram ladrões e pessoas que perturbavam a ordem romana, que perturbavam a paz romana. Então, alguém, quando era crucificado, ele era obrigado a carregar sua cruz a todo o percurso, de forma didática, para quem olhasse e visse aquilo, falasse: meu Deus, se eu me dispor contra o Império Romano, vai acontecer a mesma coisa comigo. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, os que estavam sendo crucificados, eles levavam a sua cruz falando: estou sendo crucificado, estou morrendo, estou indo para a morte, mas eu quero ver a minha nação livre. Eu sou um judeu que não aceito ver o Império Romano interferindo na nossa religião e fazendo o que quer dentro da terra que Deus nos prometeu e Deus nos deu. Então eles carregavam aquela cruz, mas com convicção que eles estavam morrendo por uma causa nobre. E talvez nós constantemente a gente reclama da nossa cruz. Tem uma história que conta que um homem estava cansado da sua cruz. E ele chegou, tinha uma loja que você podia trocar a sua cruz. E ele chegou, conversou com o balconista, falou: estou cansado da minha cruz, não aguento mais isso, eu queria trocar a minha cruz. Aí falou: não, tudo bem, fica à vontade. Ele encostou a cruz lá, ele começou a experimentar cruz por cruz naquela loja. Pegou uma, falou: nossa, essa é até leve, mas ela é áspera, está machucando meu ombro. Aí deixou. Não, essa é lisinha, mas é muito pesada. Não, essa é muito desconfortável, é redonda, fica machucando meu ombro. E ele começou a botar defeito, e teve uma que ele botou, encaixou ela. Nossa, eu vou levar essa aqui. Deu certinho comigo. E o balconista falou: rapaz, essa é a cruz que você entrou. Muitas vezes nós não aceitamos a cruz, nós não aceitamos determinadas situações que nós temos passado por amor a Cristo. Mas Deus nos dá a cruz conforme a nossa capacidade. E por isso nós não podemos tentar nos livrar da cruz. Não existe vida cristã sem cruz. Não existe vida cristã sem responsabilidade e sem que paguemos o preço dessa responsabilidade e desse compromisso. E por isso Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tomar a cruz é igual aquele lema quando a empresa está começando, né?
Falou, vamos começar a empresa, a gente não tem dinheiro, a gente vai ter que tirar dinheiro do bolso, fazer empréstimo. Mas o lema aqui é vestir a camisa da empresa. É pagar o preço, a gente não sabe no que vai dar, mas é pagar o preço para essa coisa ir para frente. É mais ou menos isso, é falar assim, ó, eu não sei no que vai dar. Eu não sei quanto sofrimento assumir um compromisso com Cristo vai trazer sobre a minha vida. Eu não sei quantos amigos vão perder, quantos negócios eu vou precisar desfazer, mas uma coisa eu sei. Eu descobri que existe alguém pelo qual vale a pena eu renegar todas essas coisas e dedicar a minha vida a Ele. Essa é a postura de um verdadeiro discípulo, alguém que vive o verdadeiro evangelho. Amém? Em terceiro lugar, terceiro sintoma que costuma aparecer na vida de quem vive um falso evangelho é a autonomia. A autonomia é uma das características de quem vive um falso evangelho. Jesus, quando fala com Pedro, ele diz o seguinte no verso 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E aí ele começa, então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus, ele dá uma bronca em Pedro, repreende Satanás. Isso é a prova que se você não tiver cuidado, o diabo acaba usando a boca do próprio crente para poder falar aquilo que não é da parte de Deus. E Jesus começa a mostrar a Pedro, demais discípulos, vocês precisam entender que a vida de compromisso com vocês não existe autonomia. Eu sou a referência de vocês. Vocês não fazem aquilo que vocês querem. O próprio Jesus não fazia aquilo que ele queria. Jesus o tempo todo ele dizia, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai, eu estou aqui para fazer isso. Não existia autonomia em querer fazer e mudar o plano no meio do caminho, em tentar uma outra estratégia. Porque Jesus tinha essa consciência de que a vida dele havia sido entregue na mão de pecadores por conta de um plano eterno divino, para que o homem fosse salvo, para que o homem fosse redimido. Então, Pedro ele não entende e não aceita a maneira de Deus trabalhar. E ele tenta dar o seu direcionamento para Deus, para Cristo. E nós fazemos isso também. Quando a gente começa a falar com Deus, Deus, parece que está tudo errado, parece que o Senhor está fazendo as coisas e não estão corretas. Senhor, ó, eu vou tomar umas decisões aqui que eu sei que não está nos teus planos, mas eu acho que assim vai ser bom. A gente começa a sugerir ideias a Deus nas nossas orações. Irmãos, o discípulo que contesta o mestre é por dois motivos. Ou ele é um gênio, ou ele é um idiota. Porque o mestre é quem sabe. Quem é discípulo, ele se dispõe a aprender. Ele não contesta as ordens que são dadas. Ele não confronta o seu Senhor. E quando nós começamos a confrontar, questionar, dizer por que isso, por que assim, por que não pode ser dessa maneira, nós permitimos que a autonomia governe a nossa vida. Mas Jesus é bem claro. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? Siga-me. Me tenha como exemplo. Me tenha como referência. E eu queria encerrar falando sobre por que Jesus está dizendo isso. A continuação do texto é bem clara. Verso 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, perder a alma não é perder a salvação. Perder a alma não é ir para o inferno. Já vi alguns pregadores falando isso, né? Ou pessoas também em conversas. Pai, você viu fulano? Homem rico, poderoso, ateu, conquistou o mundo, mas morreu sem Deus, foi para o inferno.
perdeu a alma. Só que essas palavras estão sendo direcionadas a crentes ou descrentes? A crentes, a discípulos. Quando Jesus começa a falar a respeito de perder a alma, irmãos, é algo muito profundo. Vou ler novamente. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo. E a gente sabe que a Bíblia, quando fala a respeito de mundo, fala em 3 sentidos. Fala mundo se referindo ao cosmos, à criação. A Bíblia fala do mundo se referindo também à humanidade, né? Porque Deus amou o mundo, a humanidade. Mas o mundo também se refere a esse sistema caído, que governa a vida daqueles que não se sujeitam a Deus. Visão econômica deturpada, corrompida pelo pecado, visão afetiva corrompida pelo pecado, todo o sistema, a maneira como as coisas funcionam, que nos forçam a ir contra a vontade de Deus. Esse é o sistema mundano. E nós somos tentados a ganhar o mundo. Talvez a sua tentação de ganhar o mundo é ser alguém muito respeitado dentro da sua profissão. É ser alguém respeitado dentro daquilo que você faz. Talvez você quer ganhar o mundo através daquilo que você conquista, do seu trabalho, financeiramente, respeitado. Talvez você queira ganhar o mundo não com dinheiro, não com fama, mas com sua intelectualidade, com sua inteligência. E o problema é que quando nesse objetivo nosso, de ganhar o mundo, de conquistar coisas que parecem ser válidas e boas, é a gente acabar comprometendo a nossa vida no caminho. É aquele crente que ganhou o mundo, mas perdeu seu relacionamento com os filhos. É aquele crente que ganhou o mundo, mas perdeu a sua comunhão com a igreja. É aquele crente que ganhou o mundo, mas se distanciou de Deus. Vive uma vida fria, xoxa, murcha, uma espiritualidade fraca, fragilizada. Mas quando nós falamos, Deus, eu não quero ganhar o mundo e perder minha alma, então eu prefiro perder o mundo. Eu prefiro perder minha alma, eu prefiro perder aquilo que é importante para mim, para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Para que o Senhor cumpra a tua vontade através da minha vida, assim como foi na vida de Cristo. Então, irmãos, se nós quisermos viver um verdadeiro evangelho, nós precisamos entender que precisamos lutar contra essa autorreivindicação, essa autopreservação, essa autonomia. E entender que não vai ser tentando proteger e nos privar do sofrimento que conseguiremos alguma coisa da parte de Deus.